Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos, né, a mais uma aula de fisiologia. Iniciando, me justificando pela ausência da aula presencial ontem, porque nós tivemos uma reunião do colegiado, e aí tive alguns compromissos antes, e aí acabou interferindo na nossa aula. Porém, a aula passa a ser registrada porque eu acho que vocês já estão sabendo que a gente pode tanto ministrar aulas de forma ao vivo, né, sincrônicas, como assincrônicas, né? Tipo, deixar gravado, ou então passar algum tipo de atividade que acaba contando como horas também. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho só sobre fisiologia cardíaca, né? Alguns aspectos das fibras do músculo do coração e também alguns tipos de potenciais que acontecem especificamente na fibra muscular do coração, tá? E em seguida, a gente já vai começar a parte do sistema arterial e venoso, analisando as propriedades desses vasos, né? E falando um pouquinho também no final, algumas alterações que acontecem nas propriedades desses vasos e que podem interferir e gerar algumas patologias de cunho clínico, né? Para serem observadas, derivadas desses problemas no sistema vascular, né? Ou nas artérias ou nas veias, tá? Então, vou só colocar o slide para a gente começar falando um pouco sobre fisiologia cardíaca. Qual é o intuito, né? Então, é só uma pequena introdução, porque, na verdade, esse tema ele vai ser debatido também nos seminários. Então, a gente vai ver um pouco de eletrocardiograma e também um pouco de ciclo cardíaco, que serão trabalhados durante os seminários. Então, assim, essa aula é mais introdutória, para vocês terem uma percepção da constituição e propriedades do músculo cardíaco, tá? Então, vou colocar aqui para a gente começar a falar um pouco sobre o músculo cardíaco. Pessoal, eu acho que tem alguém com o fone ligado. Estou escutando um barulhozinho. Não sei se é impressão minha ou se tem algum fone ligado, tá? Verifiquem aí, por gentileza. Bem, começando essa parte de fisiologia cardíaca, a gente tem que compreender algumas características gerais desse tecido muscular. É um tecido muscular que vai ter propriedades parecidas com o músculo esquelético. Então, se eu for comparar, o músculo cardíaco está muito mais próximo, em termos de características, ao músculo esquelético do que ao músculo liso. Mas ele também vai ter algumas particularidades. Por exemplo, a conformação estrutural dele vai ser diferente da conformação do músculo esquelético, tá? Apesar de ser muito parecido. O que é que vai ter de muita semelhança? É o processo de constituição em relação ao quantitativo de actina e miosina. Então, isso é muito parecido. E também a dependência com o sódio, né, com os canais de sódio. A diferença é porque a contração no músculo cardíaco vai ser uma contração um pouco mais longa, né, porque vai existir um platô e a gente vai entender isso, e também a conformação estrutural desse músculo, tá? Para poder compreendermos, né, a gente tem que caracterizar o que é o coração, né? Como é que a gente pode definir o coração em termos gerais? O coração ele vai ser uma bomba propulsora de sangue, né? E essa bomba a gente pode dividi-la em dois tipos, né? Aquela que vai ter um músculo atrial e um músculo ventricular. Então, esses dois músculos eles podem receber o nome dessa forma porque eles vão estar constituindo os átrios e os ventrículos, e anatomicamente a gente pode dividir em lado direito e lado esquerdo. O lado direito do coração ele vai estar relacionado à propulsão do sangue para os pulmões e o lado esquerdo para a região periférica do corpo, né? Essa composição do lado direito e do lado esquerdo, a gente pode dividir também que o lado direito vai ter um ventrículo e um átrio, o lado esquerdo também um ventrículo e um átrio. Em termos de dimensão dessas câmaras, né, porque são 4 câmaras, o coração é formado,
por 4 câmaras, então a gente pode dizer que os átrios eles vão ter uma dimensão menor, tanto o átrio do lado direito como do lado esquerdo, e os ventrículos vão ter uma superfície, uma área maior, né? Então, isso está relacionado com a função do coração e com também a eficiência no bombeamento. Os átrios eles têm que ser anatomicamente menores para favorecer a propulsão do sangue para os ventrículos. E os ventrículos têm que ser um pouco maior, em termos de dimensão, para auxiliar nesse processo de bombeamento, seja para o pulmão ou seja para os tecidos periféricos. Então, quando você tem uma área maior, isso auxilia em 2 processos. Auxilia na capacidade de armazenamento do sangue e também facilita e capacita a possibilidade de translocar esse sangue através de bombeamento, né? Os átrios, eles têm uma dimensão menor, e essa dimensão menor também favorecem o processo de propulsão, porque é uma câmara menor que vai ter uma força maior de propulsão, de propelir esse sangue. Para onde os átrios vão jogar o sangue? Inicialmente para o ventrículo, e do ventrículo é que vai percorrer ou para o pulmão ou para o sistema periférico. Sistema periférico que eu me refiro é a região periférica do corpo, tá? Analisando anatomicamente a estrutura do coração, a gente consegue perceber a presença dos átrios, né? E os ventrículos. Entre os átrios e o ventrículo, os ventrículos, existem as famosas válvulas, né? Essas válvulas, elas vão receber nomenclaturas específicas e percebam que, constituindo essas válvulas, vão estar presente uma estrutura membranosa, fibrosa, que essa estrutura membranosa e muito rica em fibras, são as válvulas que vão regular essa saída do sangue do átrio para o ventrículo, né? E vão ter a capacidade também de fechar. Então, elas abrem e fecham, limitando a questão do fluxo sanguíneo e evitando o refluxo desse sangue. Então, se eu analisar a válvula bicúspide ou tricúspide, são essas válvulas que estão conectando o átrio e o ventrículo, elas têm esse papel de ter um fechamento para evitar que o sangue volte do ventrículo para o átrio. Então, tem algumas patologias em que essas válvulas elas vão estar com mau funcionamento ou alguma doença que faz com que essa válvula não funcione bem, né? E aí faz com que esse sangue ele não seja propelido do átrio para o ventrículo, ou às vezes que no próprio ventrículo aconteça o retorno do sangue para o átrio, gerando aí um desequilíbrio na propulsão desse sangue, né, no sistema venoso como um todo, né, sistema vascular, perdão, como um todo. Então, essa é uma estrutura, né, a estrutura do coração. É muito interessante quando a gente vê na prática, então, abrir um coração e a gente consegue perceber bem, principalmente, a presença dessas válvulas, e a gente consegue tocá-las e analisar a constituição fibrosa dessas válvulas e perceber que elas servem realmente como tampas, né, que tem essa facilidade de abrir e fechar. E a gente consegue ver bem também a dimensão dos ventrículos. Os átrios, às vezes, por serem tão pequenininhos, que a gente não consegue examinar, tocar, assim, não consegue ter aquele preenchimento. Aquele vácuo, na verdade, é muito preenchido, né, o coração, nessas áreas do átrio. Então, a lacuna deles é difícil de achar. Já o ventrículo não, ele tem uma dimensão bem maior, bem mais significativa, e é possível tocar, dividir as partes, né, conceituar cada parte do ventrículo. Fica muito mais fácil isso na prática, tá? Essa é a estrutura do coração. Em termos de circulação, como eu falei no início da aula, a gente vai ter o quê? O lado direito sendo responsável por bombeamento desse sangue, que a gente considera um sangue oxigenado, né? É um sangue muito mais rico em oxigênio do que em CO2, porque a circulação ela está diretamente relacionada com o processo de respiração, com as trocas gasosas. Então, quando eu tenho um excesso de oxigênio entrando, esse oxigênio, como ele vai ser canalizado para ser oxigenado, ele vai ter, além de oxigênio, vai ter também outros gases, então ele precisa ser oxigenado, né? Esses gases, perdão, precisam ser adquiridos,
eles precisam chegar até o pulmão para acontecer a oxigenação do sangue, né, e, consequentemente, ser distribuído para o corpo. Vocês vão falar no seminário melhor essa parte de circulação. A princípio, vocês precisam entender que o átrio direito e o ventrículo direito vão estar responsáveis por a propulsão desse sangue a partir do coração para os pulmões, né? E o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo vão estar relacionados à distribuição do sangue para todos os tecidos periféricos do corpo, né? E aí nós temos uma denominação para esse tipo de circulação, que seria a circulação pulmonar, essa correlacionada aos lados, ao lado direito, e a correlacionada ao lado esquerdo seria a circulação sistêmica, né? Em termos de concentração de oxigênio, percebam, a gente vai ter mais oxigênio na região do lado direito e menos oxigênio do lado esquerdo. Por quê? Porque há uma troca, então o sangue precisa ser oxigenado. Então ele sai da região periférica, vai para o pulmão, recebe aquele oxigênio e volta para os tecidos. Na tentativa de quê? Do sangue ficar com o maior grau de oxigênio possível. E também na tentativa de que seja possível translocar o CO2 para ser eliminado do processo de expiração, que é quando a gente exala esse ar, liberando o CO2, né, entre outros gases, mas principalmente CO2. Tá? Esse é um processo simplificado da circulação, mas eu quero que vocês entendam desde já que esses átrios, esses ventrículos, eles vão estar aqui no coração conectados com vasos. Então, as propriedades desses vasos, eles também são... a gente tem que compreender essas propriedades para poder compreender por que existe, por exemplo, a aorta conectando o coração e fazendo essa ramificação. Por que não existe uma veia lá que pudesse fazer esse papel da aorta? Então, a gente vai ter essa diferenciação que é com base nas propriedades dos vasos, que nós vamos ver um pouco mais na frente, ainda nessa aula, tá? Em termos de músculo, em termos de fisiologia, né? Por que não explorar agora a circulação? Porque, como eu falei, vai ser tema dos seminários, e o que a gente precisa saber antes disso é a constituição fisiológica desse músculo, tanto morfológica, né, como fisiológica. Então, a gente vai entender um pouco da morfologia e, principalmente, a fisiologia desse músculo, para poder a gente entender por que o coração serve como uma bomba. Nós vamos ter músculos que estão constituindo o átrio, aí os átrios, e aí eles recebem o nome de músculos atriais, né? E aqueles que vão estar constituindo os ventrículos, que aí recebem o nome de músculo ventricular, né? Esses músculos, eles estão aí sendo caracterizados por ter, na sua constituição, tanto morfológica como na sua constituição química, uma contração forte, né? Nesse ponto que o músculo cardíaco ele se parece com o músculo esquelético, porque a contração é forte. A diferença é que, além desses músculos, né, fazendo essa contração, a gente vai ter umas fibras específicas que chegam para o músculo cardíaco para liberar aquele impulso nervoso e, consequentemente, induzir o potencial de ação no músculo cardíaco e, consequentemente, seu funcionamento a partir da despolarização. O interessante é que essas fibras, elas podem fazer esse papel de translocar neurotransmissor, ou o mais interessante é que elas podem automaticamente conduzir isso. Qual a diferença? Elas não precisam de um neurotransmissor, elas podem transferir o potencial de ação. Aí a gente tem essa diferença em termos de nomenclatura. Aquelas que vão induzir o impulso nervoso para depois gerar o potencial de ação, elas são denominadas excitatórias. Aquelas que vão diretamente transferir esse potencial de ação, a gente chama de condutoras, né? Em relação ao processo de contração, vai ter um processo, vai ser um processo lento, né, onde a contração vai ser fraca, que é outro ponto que diferencia em relação ao músculo esquelético, que a contração ela é forte e não tem um contrabalanço, né? Qual é o contrabalanço da contração no músculo esquelético? É o relaxamento. Aqui no músculo cardíaco a gente tem dois perfis de contração. A contração mais forte e a contração fraca, ambas acontecendo no músculo cardíaco, né?
Então, vejam só, em termos de configuração espacial, se nós retirarmos um fragmento do coração, as fibras vão estar numa disposição paralelas e extremamente unidas. Essa possibilidade de união é graças à fusão das membranas. Então, a gente praticamente não consegue distinguir onde é que está, onde é que delimita uma fibra de uma membrana de uma fibra com a da outra. Então, estão formando o que a gente chama de discos, né, intercalados, e esses discos intercalados, como a figura está mostrando aqui, possibilita a configuração desse músculo numa nomenclatura específica, que seria na forma de sincício, né? Então, as fibras musculares cardíacas, elas estão com distribuição na forma de sincício. Qual a importância disso? A possibilidade de uma transferência rápida do potencial de ação. Então, não tem espaço. Se não tem espaço entre as fibras, essa propagação acontece muito mais rápida, né? E aí gerando o quê? Uma contração forte e uma resposta rápida, porque em termos de praticidade, o coração ele tem que bombear o mais rápido possível, numa dinâmica rápida, né? Ele não pode ter o que a gente chama de diminuição desse ritmo, né? Que aí pode gerar o quê? Deficiência, dificuldade no processo também de respiração. Como eles estão muito interconectados, né, a circulação com a respiração, qualquer efeito em um atrapalha o outro, né? Estão muito interligados em termos de funções, tá? E analisando esse perfil, a gente vê que nos pequenos espaços que existem, como eu estou mostrando aqui, para ainda aumentar essa possibilidade de transmissão de impulso, existe as comunicações gap, que são esses espaços, né? E com base na localização, esse sincício vai ter a nomenclatura. Se eu retiro um pedaço aqui da região ventricular, esse sincício vai ser denominado sincício ventricular. Da mesma forma, atrial do átrio vai ser chamado sincício atrial. Mas todos, se a gente perceber a disposição das fibras, estão muito unidos. Praticamente não existe essa distinção, né? Aparentemente, por quê? É importante frisar que existe o sincício atrial, sincício ventricular. Esses dois tipos, apesar de estar muito parecidos, eles têm essa diferença, porque é necessário haver essa separação para fazer aquele déficit em termos de propulsão. Os átrios devem contrair primeiro do que os ventrículos. Então, essa diferença no processo de contração é graças à morfologia diferenciada na forma de sincícios, né? Mas existe o atrial e o ventricular, dando aí esse déficit, né, esse intervalo no processo de contração, né? Como acontece essa contração? Sempre a gente tem que analisar que a sístole, né, aquele processo que vai acontecer a contração, e a diástole seria o relaxamento. A sístole começa sempre nos átrios. Então, o sincício atrial, ele vai ser contraído inicialmente. E existe um intervalo muito rápido, mas de lentidão nesse processo, que faz com que os átrios contraiam e os ventrículos ainda fiquem relaxados. Para depois que o sangue chegar nos ventrículos, como está mostrando aqui a setinha, né, acontecer o processo de contração nos ventrículos e, consequentemente, bombear o sangue ou para o pulmão ou para os tecidos. Percebam que existem estruturas nervosas, que a gente vai chamar de nodos, né? Tem um sino atrial, que é esse que fica, em específico, na região do átrio, do lado direito, né? A gente vai ter o nó átrio-ventricular, que fica entre os átrios e o ventrículo, e existem as fibras. Essas fibras, né, podem ter denominações. Essa aqui é do nódo central, né? Ela vai receber o nome de nódo de ligação, porque ele está ligando o nó central com as fibras de Purkinje, tá? Essas fibras de Purkinje, ou Purkinje, elas têm a função de o quê?
fazer com que cheguem as descargas elétricas aqui e favoreça o processo de contração. Em termos de etapa, o potencial de ação vai ser gerado, né, aqui, encaminhado para a região central e depois distribuído. Então, isso implica dizer que o que vai gerar inicialmente esse potencial aqui, né, é esse primeiro ponto que seria o canal de sódio, as aberturas do canal de sódio. Então, quando abrem os canais de sódio, vai haver o quê? Despolarização nessa região do nó sinoatrial. Em termos de propagação, essa propagação vai se direcionar para a região atrioventricular, ou nó sinoatrial, central, perdão. Esse nó atrioventricular ou central, ele vai propagar essa despolarização pelas fibras, que vão chegar até as fibras nervosas, que vão chegar até as fibras do músculo cardíaco, favorecendo o processo de despolarização, consequentemente, liberação da outra substância, que é a abertura dos canais de cálcio. Diferentemente do músculo esquelético, né, o músculo cardíaco, ele tem uma alta dependência com o cálcio. Então, ele vai, primeiro, ser influenciado pela entrada de sódio, acontece essa despolarização, que vai abrir o quê? Canais de cálcio, que reforçam a despolarização, fazem com que aquele cálcio se ligue lá com a actina e miosina e aconteça o processo de contração. Seria em etapas. Então, primeiro, para haver essa contração, canais de sódio que despolarizam. A essa despolarização favorece a abertura de canais de cálcio, que tem por característica ter uma abertura e fechamento mais lentos, né? E também vai haver uma redução na permeabilidade de potássio. Permeabilidade de saída, né? Em relação à célula. Então, qual a função do potássio? Voltar a favorecer a repolarização, né? Então, está acontecendo a despolarização e o potássio sai para repolarizar e voltar ao potencial de repouso. Aqui no coração, porque a contração é forte e prolongada. Porque vão inicialmente ter uma abertura de canais de sódio, depois canais de cálcio, e esses canais de cálcio vão se fechando lentamente, e ainda por si, a permeabilidade do potássio para sair é reduzida. Então, enquanto os canais de sódio estão se fechando, ainda está bloqueada a saída de potássio e não acontece a despolarização. Ainda está havendo o quê? A contração forte e prolongada. Essa contração acontece em momentos diferentes, em termos de milésimos de segundo, entre as cavidades dos átrios em relação aos ventrículos. Ou seja, começa a haver contração inicialmente dos átrios, para depois haver a contração dos ventrículos. Isso até é óbvio, porque para favorecer a distribuição do sangue. Então, o sangue entra aqui, depois é jogado para os ventrículos. Essa diferenciação e essa diferenciação de contração é gerada por potencial de ação sendo distribuído de forma diferente ao longo de todo o coração. Se a gente for analisar em termos de potencialidade, registrar esses potenciais, a gente vai ver que o coração ele vai ter um bombeamento em platô, potencial em platô. Então, representando essas etapas aqui nesse gráfico. Então, a gente vai ver o que acontece. Quando a abertura dos canais de sódio, com a chegada da resposta do impulso nervoso, né, com a chegada desse impulso nervoso, vai haver abertura dos canais de sódio. Inicialmente, essas fibras musculares cardíacas, elas estão com um potencial muito eletronegativo, mais ou menos 100. Com a abertura dos canais de sódio, inicialmente, há um boom aqui, um aumento, chegando mais ou menos a mais 20. Então, muito eletronegativo, depois eletropositivo, passando do potencial considerado da membrana, que é 0, né? Então, ele chega a mais 20. Para auxiliar nessa manutenção aqui e também no aumento desse potencial, os canais de cálcio
são abertos com o início da despolarização provocada pelo sódio. Então, aumenta ainda mais esse potencial. E com o fechamento lento dos canais de cálcio e com a diminuição da permeabilidade de potássio, é mantido esse gradiente positivo por um tempo. É o que a gente vai chamar de platô, como a gente viu nas outras aulas, né? E aí, só depois que a permeabilidade é aumentada para o potássio e os canais de cálcio vão ser fechados, é que vai haver a queda e o retorno desse potencial ao potencial de repouso. Tá? Isso a gente chama de platô. Oi? Explica novamente esse potencial em platô e as fibras de Purkinje, por favor. Sim, a gente está vendo aqui esses potenciais caracterizando a localização deles, né? Todos os potenciais no coração, eles vão ser categorizados como potenciais em platô, né? O que acontece? Esses potenciais em platô, eles são gerados por etapas. Inicialmente vai vir uma descarga elétrica, e nessa descarga elétrica vai fazer com que essa fibra, ela transmita ou neurotransmissor, mas é mais comum transferência de potencial, né? Como a gente falou. Então, a fibra de Purkinje, ou Purkinje, ela é uma fibra condutora. Então, ela vai conduzir esse potencial. Aonde? Até as fibras do músculo cardíaco. Então, quando ela transfere esse potencial, a gente pode também analisar o perfil dele, né? Então, é um perfil em platô. Por quê? Porque vai haver inicialmente aqui uma abertura dos canais de sódio, que na fibra, como ela estava antes eletronegativa, vai haver um início, uma elevação na eletropositividade, né, da célula, na corrente, deixando de ser negativa e passando a ser positiva. Para reforçar isso, a abertura dos canais de cálcio. Então, é acionado esses canais, eles se abrem lentamente também, porque essa lentidão favorece o aumento no gradiente da voltagem, né, do potencial, chegando ao máximo de mais ou menos mais 20. Essa manutenção aqui, com esse valor muito próximo, ainda mais 20, é garantida por dois pontos. Primeiro, pelo fechamento lento dos canais de cálcio e também pela permeabilidade alterada da saída do potássio. Então, o potássio demora mais a sair. Com isso, ele vai demorar mais, a fibra vai demorar mais a voltar a seu estado de repouso, ou seja, a acontecer o processo de despolarização. Por isso que se mantém esse platô. Quando a permeabilidade ela é favorecida para o potássio e acontece o pleno fechamento dos canais de cálcio, acontece o quê? Uma queda, que seria a despolarização, né? Perdão, a repolarização. Então, a célula volta para o estado de repouso. E aí isso se repete, né? Isso vai gerar o quê? Um processo de contração forte, né? Então, quando o músculo contrai no coração, está acontecendo potencial em platô, e quando ele relaxa, está voltando ao potencial de repouso. Isso aqui é o mesmo perfil no músculo ventricular, né? Então, é um perfil repetitivo em forma de platô. Então, por isso que vai ser característico o coração ter uma contração forte e prolongada, porque existe o platô nessas fibras, tá? Em relação à força de contração do músculo cardíaco, a gente tem alguns perfis. Primeiro, vocês precisam entender o que é período refratário. Período refratário é quando aconteceu totalmente a despolarização e o músculo não tem a força necessária, ideal, para recomeçar a despolarizar novamente. Ou seja, é quando a despolarização ela ainda está acontecendo, mas que precisa haver uma volta para o potencial de repouso para começar novamente o ciclo. Esse período refratário, a gente pode dizer que é o período em que está impossibilitado de haver uma nova contração. Por quê? Porque a fibra está despolarizada.
para haver contração, a fibra ela precisa se repolarizar para depois se despolarizar. Então, quando a gente tem uma fibra totalmente despolarizada, não tem como haver novamente a contração. Aí o que acontece? Esse período refratário aqui, o músculo não consegue contrair. Agora, nesse período refratário tardio, que é possível acontecer o processo de contração. Por quê? Porque está voltando ao estado de repolarização celular, né, da célula. E aí é possível haver uma nova contração. Essa nova contração, iniciada a partir do período refratário relativo, é denominada de contração prematura ou precoce. Essa contração prematura ou precoce, ela é necessária para não haver a parada total do coração, digamos assim, né? Então, o coração, assim que contrai, já vai relaxar imediatamente para poder novamente contrair. Então, esse intervalozinho, né, em que essa contração ela necessita acontecer, a gente chama de contração prematura, tá? Essa contração prematura ainda acontece aqui no finalzinho do período refratário. A contração prematura tardia é como se fosse uma geração dessa contração ainda dentro da contração precoce. Então, uma cadeia de processos de contração, né? Aí a gente pode até classificar as arritmias, né? Então, quando você tem uma arritmia do coração ou quando você tem uma arritmia. Arritmia significa não, né? É quando você tem uma redução nas batidas do coração. E ritmia é quando o coração bate demais. Então, esse batimento acelerado, ele se dá por uma junção de processos de contrações prematuras, né? E quando ele bate lentamente e tem um intervalo maior do que o esperado, a gente pode ter uma contração caracterizada prematura tardia, tá? Isso é só um perfil em relação aos processos de contração do coração. Essa imagem aqui, a figura 7, ela mostra o esquema bioquímico do processo de contração. No músculo cardíaco existe uma diferenciação. Por quê? Porque lá no músculo esquelético, a gente tinha lá a corrente de nervos liberando acetilcolina, que se conectava ao receptor de sódio aonde? Especificamente no retículo sarcoplasmático para liberar o cálcio. Mas antes disso, vinha o quê? O túbulo transverso, né? Aqui, a gente tem uma diferenciação no músculo cardíaco. Existe o túbulo transverso, né? Mas a diferença é o seguinte, que quando a concentração de cálcio está elevada, justamente pela influência do potencial de ação, esse cálcio ele aumenta o quantitativo aqui e é canalizado, favorece a abertura dos canais de cálcio presente na região da fibra, aumentando o nível de cálcio. Outra questão importante é que os próprios túbulos T, eles armazenam o cálcio e podem transportar esse cálcio para dentro da fibra. Quando isso acontece, o excesso de cálcio no interior da fibra possibilita que os canais de cálcio no retículo sarcoplasmático sejam abertos. E há uma nova descarga de cálcio que vai se ligar lá à região, especificamente, da miosina, que favorece a contração, a interação com a actina, favorecendo o processo de contração. A diferença entre o músculo cardíaco e esquelético é que os próprios túbulos T podem liberar esse cálcio. Não precisa esperar que esse cálcio venha do retículo sarcoplasmático, né? Então, ele pode, por si só, liberar esse cálcio, né? Então, tem até uma experiência, que é quando você pega, por exemplo, o coração de um anfíbio, ou um coração de uma ave, e você coloca numa solução rica em cálcio. Aí o coração começa a bombear loucamente. O coração mesmo retirado do organismo, né? Ele começa a bombear loucamente. Por quê? Porque existe uma alta dependência com o cálcio. O cálcio favorece muito a contração por si só. Então, a alta capacidade de se difundir na fibra muscular cardíaca, né? Essa outra imagem do lado direito está mostrando o controle desse cálcio, para ver o relaxamento da fibra muscular cardíaca. Como é que esse cálcio volta?
ele volta por ação da bomba de cálcio para dentro do retículo, favorecendo o relaxamento, perdão, e ele também é bombeado para fora da fibra através da bomba de cálcio, que, ao mesmo tempo, ela também possibilita a entrada de sódio, que é essa entrada de sódio, a gente chama de um transporte, né, um cotransporte aí, em que essa bomba, à medida em que lança cálcio para fora, também possibilita a entrada de sódio. Esse sódio não pode ficar em excesso, porque senão vai favorecer a despolarização da fibra, começa tudo de novo. Então, o sódio ele vai ter que ser bombeado para o exterior pela bomba de sódio e potássio, né? Aí a gente está vendo a relação aqui do sódio e potássio através da bomba de sódio e potássio consumindo ATP, tá? Alguma dúvida, gente, sobre esses processos? Eu vou partir agora para a outra aula, que é sobre sistema vascular. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá. Se tem alguma pergunta no chat. Não entendi. Mesmo retirado a horas. Gente, alguém tem mais dúvida? Eu acho que Oi, era Valéria. esse mesmo retirada a horas, eu acho que era do exemplo que você deu, da retirada do coração. Isso, exato. Eu queria até fazer essa experiência com vocês, se fosse presencial, né? Que a gente colocar um coração em contato com a solução alcalina, né? Muito rica em cálcio. E aí o coração ele começa a mesmo bombear depois de muito tempo. Lógico, o coração é um dos órgãos que até para fazer o transplante, ele resiste mais ou menos até 6 horas, né? Então, para fazer um transplante cardíaco, até 6 horas é viável para fazer esse transplante. Passando disso, o coração já fica inviável, né? Porque começa a acontecer morte celular, necrose do coração, tá? Mas é possível sim. Voltando aqui para o nosso próximo conteúdo, que a gente vai falar um pouco sobre as características dos vasos. Tá? Esses vasos, gente, eles estão... a gente vai ver especificamente a fisiologia das artérias e das veias. Mas não só existem esses vasos no sistema, no corpo humano, né? A gente tem os capilares, tem as vênulas, que têm essa denominação com base no seu diâmetro. Então, capilares são vasos muito pequenininhos, estão geralmente na interseção dos sistemas. Por exemplo, sistema respiratório com circulatório. Para ver essas trocas gasosas e a oxigenação do sangue, a gente vai ter capilares ali, auxiliando esse processo de difusão do oxigênio e a retirada do CO2, né? A gente está vendo aqui que a composição desse sistema vascular, que é o conjunto de veias e artérias, e também vênulas, capilares e arteríolas, né? A gente chama tudo isso de sistema vascular. Nós vamos nos deter aos dois principais, que seriam as veias e as artérias, que tem como característica marcante, assim como capilares e vênulas e arteríolas, a distensibilidade, a capacidade de se distender, né? Que é uma propriedade física, e a capacidade de se... É como se fosse uma dilatação, né? A gente chama de distensão, porque está se referindo a tecido, né? Organização... Opa, agora eu não falo. De forma organizacional, nós temos o sistema vascular sendo dividido nesses dois tipos, né? Porque são os dois tipos de vasos maiores em termos de dimensão, e que é possível haver uma análise macroscópica, visual desses vasos, né? E vão ter propriedades que unem esses tipos de vasos, mas também os distinguem. A que une esses dois é a capacidade de distensão, né? Que é um resultado das propriedades físicas desses vasos. A que distingue é o seguinte: as artérias elas vão ter uma capacidade elástica maior do que as veias. Por outro lado, as veias têm uma capacidade de complacência ou de reservatório de sangue maior do que as artérias.
Por que que acontece isso? Porque aqui uma vai ter a natureza mais elástica e a outra vai ter a natureza mais de armazenamento. Fazendo uma análise da estrutura morfológica, fica fácil compreender o porquê disso. Então, iniciando pelas artérias, a gente vê que as artérias vão ter camadas internas, que vão ser denominadas de túnicas, né? Essas túnicas têm uma divisão em termos de nomenclatura. A mais próxima ao calibre onde vai percorrer o sangue é chamada de túnica íntima. A externa, a adventícia, e a do meio, a média. Tudo isso constituído por tecido, né? Esse tecido aqui, ele é principalmente do tipo liso, né? E a gente percebe o seguinte, que com a presença dessa túnica média, o capilar, né, o diâmetro, o calibre, né, do vaso, ele acaba diminuindo. Mas vocês precisam também entender que, à medida que acontece essa diminuição, há também um reforçamento, né? Então, é como se a artéria ela fosse mais esponjosa. Então, é só você comparar quando você se deita no colchão mais robusto ou mais fininho. O fininho você consegue logo sentir dor, né? Porque não vai amortecer o impacto. No colchão mais expressivo, esse impacto vai ser absorvido, né? Então, as artérias, elas têm essa capacidade de absorver esses impactos, né? Elas acabam tendo uma capacidade que seria essa capacidade de elasticidade, porque ela vai ter mais tecido na sua constituição do que as veias. As veias, por outro lado, também têm esses tecidos, mas elas têm um calibre maior, né? E elas também vão ter válvulas. Por quê? Porque às vezes elas estão muito relacionadas a destinar o sangue para o coração. Então, são a maioria dispostas para bombear contra um gradiente contra o gradiente da gravidade, a contração da gravidade. Então, elas vão estar bombeando em direção ao coração. Então, elas precisam ter uma válvula que auxilie nesse processo de propulsão do sangue, né, em direção ao coração. Gente, minha animação não abriu, mas aí eu tenho um videozinho aqui que eu achei do YouTube, só para vocês terem uma ideia. Da constituição das veias, tá bom? Ele está em inglês, eu não vou botar o áudio, mas eu vou falando. Só para vocês verem como é que funciona as veias. Então, vejam a presença aí das válvulas e o direcionamento do sangue, né? Que é para cima, em direção ao coração, né? Então, essas válvulas, elas servem para fechar e controlar essa propulsão. À medida que fecham, também há essa propulsão, né? Com base em quê? No processo de contração, que é formado por músculo liso também, né? Aqui mostrando esse fluxo, né? Aqui da perna, ela está especificando que é da perna. Queria só mostrar como funciona, tá? As veias. E aí, eu vou mostrar um pouquinho das artérias em relação a uma doença chamada arteriosclerose. Rapidinho aqui, só para vocês verem também o funcionamento. Aqui é o coração, com o coração bombeando, né? Tá fazendo aquele papel que eu falei para vocês. E aí, quando acontece a obstrução das artérias, que a gente chama de arteriosclerose. Então, é só adiantar para a gente ver o funcionamento da artéria. Aqui. Então, a gente percebe o fluxo sanguíneo na artéria, né? Então, ele mostra esquematicamente como acontece esse fluxo sanguíneo. A gente está vendo aí as células sanguíneas e as células de defesa. E quando começa a acontecer a obstrução dessa artéria. Aqui a obstrução. Geralmente favorecida por placas de gorduras, né? Eita, a internet não está ajudando. Pessoal, estão me ouvindo?
Aí as células, que seriam as plaquetas, né, se depositando para formar o tampão, né? Tá. Esse vídeo, a intenção é só mostrar o funcionamento das artérias, a diferença em relação às veias. Esse processo de aterosclerose vocês vão ver na próxima disciplina chamada patologia, também comigo, tá? E aí é bem, bem interessante que a gente vai ver esses processos em detalhes, tá? Aqui é uma comparação, gente, entre esses vasos, né? A diferença entre as artérias e as veias basicamente está na presença das válvulas, que está presente nas veias, né? E não existe nas artérias, justamente porque a veia vai ter aquele papel de propoelir o sangue em direção ao coração contra a função da gravidade. Nós vamos entrar agora em duas características, em duas propriedades dos vasos, em específico das artérias e das veias. A primeira é a distensibilidade. Oi. No caso de circulação, a gente viu que o impulso geralmente ele é para cima. No caso, quem faz caminhada, quem corre, a circulação seria melhor do que, por exemplo, quem não costuma andar muito, não corre. Sem dúvida, sem dúvida, porque quando você para, o corpo parado é um sinal, biologicamente falando, de que está havendo parada, influenciando a parada no processo de circulação. Então, o indivíduo parado, ele faz com que esse fluxo sanguíneo, essa contração, até mesmo a contração do músculo, ela diminua ou cesse, né? E, consequentemente, vai dificultar essa propulsão do sangue. Por quê? Porque não está havendo movimento, seu corpo está parado, está havendo acúmulo de sangue, principalmente na região dos membros inferiores, e está havendo uma certa dificuldade de propulsão. Por que é que dizem que a panturrilha também tem esse papel de segundo coração? Porque nessa região é que vai haver, quando você trabalha mais a região da panturrilha, você está favorecendo o processo de circulação, principalmente canalizando mais sangue, né, porque o fluxo aumenta em direção ao coração, né? Então, pessoas que têm uma vida sedentária, elas têm mais problemas relacionados à circulação. Geralmente são pessoas que têm mais problemas de veias dilatadas, né? De acúmulo de líquido, né? Nessa região dos membros. Gente, só um minuto, eu vou abrir aqui a porta para o My Dog sair aqui. Mãe, abra ali a porta para ele sair, é lá para fora. Petros. Perdão. Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim, viu? Obrigado. Entrando nessas propriedades, aí a gente vai trabalhar duas. A distensibilidade, que é uma característica dos dois, né? Também a complacência, que é característica dos dois. Mas a distensibilidade é o que você pode relacionar com a capacidade de extensão, de distender-se, né? As veias, elas acabam assumindo uma distensibilidade maior do que as artérias. Se a gente for analisar que a distensibilidade é dada por uma relação do aumento do volume com base no aumento da pressão em relação ao volume original, isso representa que as veias têm uma possibilidade de se distender mais do que as artérias. Por quê? Primeiro, porque os capilares, o calibre, perdão, das veias acaba sendo maior. Então, se eu for comparar aqui, ó, as veias têm um calibre maior do que as artérias. As artérias, elas são mais esponjosas, né? A capacidade de amortecimento maior. Mas as veias têm um calibre maior, então elas conseguem se distender com o quê? Com o aumento do volume sanguíneo. Então, essa relação aqui, quando se aumenta o volume, dada por uma pressão, né? Aliás, quando esse volume aqui é aumentado, é o resultado da pressão sobre o volume original. Aqui a gente está mostrando um exemplozinho de como calcular a distensibilidade quando se aumenta 1 milímetro só de sangue, que seria a pressão, que continha antes 10 milímetros de sangue anteriormente presente nesse vaso.
querem calcular isso aqui, só para a gente ter ideia de como é. Então, vamos lá. Ó, primeiro, qual era o volume inicial, né? Volume original. Alguém quer falar? Seria 10, né? Então, 10 aqui. A pressão, 1. Então, ele está perguntando qual seria o volume, né, a distensibilidade, quando se aumenta 1, que seria o aumento do volume aqui. Então, vamos colocar 1, sobre o aumento da pressão, que seria 1, vezes o volume original, que seria 10. Então, qual é a distensibilidade quando se aumenta apenas 1 milímetro de mercúrio de pressão sobre o volume de 10 milímetros, né? Então, é só você colocar aqui 1 sobre 1 vezes 10. Então, 1 dividido por 10, que vai dar 0,1. Isso seria a distensibilidade desse vaso, né? Então, 0,1 vezes 100 vai dar 10%, que seria a capacidade de distensibilidade. Isso representa que a veia ou a artéria, né, vai sofrer 10% da sua área, em termos de distensão, quando se aumenta 1 milímetro de mercúrio em cima daquele volume inicial. Na prática, quando o indivíduo começa a sofrer com pressão alta, você comeu algo muito salgado, sua pressão ela vai subir um pouco. Essa pressão vai subir um pouco em decorrência de um aumento de quê? Da pressão. Então, o excesso de sódio induz aumento da pressão, que vai ser necessário um aumento no quantitativo de sangue para fazer com que aquela pressão suba em decorrência do excesso de sal, né? Então, para isso, tem que percorrer mais sangue nos vasos. Para isso, a veia ou a artéria tem que se distender mais, para possibilitar que passe mais sangue naquela área, com base no aumento da pressão, né, que foi gerado, tá? Essa é a característica de distensibilidade. Complacência é uma característica de armazenamento de sangue. E aí, a grosso modo, antes de eu definir, vocês acham que a artéria ou veia tem maior complacência? Qual dos dois? Acho que é a artéria. A artéria, por quê? Porque ela pulsa? O que mais? Acho que por ela levar todo, tipo, ela fazer o transporte responsável pela troca gasosa, de levar o volume do sangue rico em carbono para transformar no oxigênio, para poder, às vezes, espalhar pelo resto. Então, acho que por isso ela deve ter maior complacência. E se eu disser que é o contrário? Que são as vezes que tem mais complacência. Olha, Berg, pediram para você repetir a parte do sódio. Certo, o sódio, quando você se alimenta de algo muito salgado, você está aumentando as concentrações de sódio, né, no seu corpo, principalmente no meio extracelular, no líquido intersticial. Esse sódio, ele tende a fazer com que você aumente a sua pressão, a pressão sanguínea, né, a pressão arterial. O que acontece? Com o aumento da pressão ocasionada por esse excesso de sódio, o coração precisa bombear mais e, consequentemente, passar mais sangue. Então, para passar mais sangue, é necessário haver o quê? Uma distensão do vaso para passar mais sangue. Se o vaso está mais estreito, vai passar menos sangue. Se o vaso está mais dilatado, distendido, vai passar mais sangue, né? Mais estreito, menos sangue. Mais largo, mais distendido, mais sangue. Então, a distensibilidade é a propriedade dos vasos de forma geral, das artérias e das veias, para possibilitar essa distensão e, consequentemente, passagem de mais sangue, né? A complacência já é de armazenamento. Então, se eu analiso aqui a estrutura da veia e das artérias, qual é que tem maior calibre? As veias. Consequentemente, elas conseguem armazenar mais sangue. E outra característica, elas são mais distensíveis, né? Então, elas conseguem se distender mais. Se elas conseguem se distender mais, conseguem também armazenar sangue.
Agora, essa relação não é direta. A gente tem alguns tipos de vasos em que elas têm uma alta distensibilidade, mas têm uma complacência baixa, tá? Por quê? Porque, transitoriamente, aquele líquido, o sangue, no caso, eles acabam passando de forma mais rápida, não tem essa capacidade de diminuir esse fluxo e, consequentemente, armazenar sangue. O que é que vocês precisam saber? Que, em relação à estrutura morfológica, às vezes acabam sendo mais complacentes do que as artérias de forma geral. Existem as exceções, né? Mas, de forma geral, elas têm essa capacidade maior em relação a ter uma conformação morfológica que favorece esse processo de armazenamento. Elas têm menos tecido, então, se as túnicas aqui, elas acabam limitando a capacidade de complacência, né? E outra questão que favorece as veias de armazenar são as válvulas. Então, aquele funcionamento de fechar as válvulas garante que parte do sangue fique armazenado por um determinado tempo, né? E acaba gerando uma alta complacência, tá? Essa fórmula só mostra que a complacência é o aumento do volume em relação à pressão. Então, quanto que um vaso consegue armazenar quando a pressão aumenta, né? Quanto de líquido seria o volume que esse vaso consegue armazenar com base no aumento da pressão. Aqui está mostrando um exemplo que a complacência da veia sistêmica, que é aquela que vai distribuir sangue para os tecidos, é cerca de 24 vezes maior do que a artéria que está próxima a ela, justamente por essas características que eu falei anteriormente, né? Pessoal, dúvidas sobre essa propriedade? Então, vamos prosseguir. Em relação à dinâmica, né, que acontece nos vasos, existe uma relação direta entre o controle do quantitativo de sangue com base na pressão arterial. Existem estruturas nervosas que vão induzir ou inibir esses vasos em resposta às alterações fisiológicas, repercutindo numa relação direta entre volume e pressão. Olha, quando existe, por exemplo, uma estimulação simpática, né, do nervo simpático, que vai estar conectado nos tecidos e, consequentemente, interfere e estimula esses vasos, vai haver uma relação direta entre volume e pressão. Então, aqui, nesse gráfico, a gente está vendo um gradiente de volume, dados em milímetros, e um gradiente de pressão, dada em mercúrio, né, milímetros de mercúrio. Vejam só, quando há uma estimulação simpática, a gente está vendo que o aumento do volume, aqui seria o volume normal, tá? Antes de eu explicar a estimulação, a gente está vendo que esse vermelhinho vai representar o arterial e o azul o sistema venoso, né? O arterial, com base no aumento do volume, o que acontece em relação à pressão? Se eu aumento um pouquinho o volume, o que acontece com a pressão em termos de sistema arterial? O que é que vocês conseguem interpretar? Aumenta o volume, aumenta a pressão, não, professor? Então, o interessante é isso, ó. Aqui as artérias, elas controlam, basicamente, a capacidade de limite de volume, como também a de pressão, né? Nas veias, o que a gente está vendo aqui? Que tem uma capacidade de transporte maior de sangue, por isso que o volume é maior. As artérias têm uma capacidade menor de sangue, né? Então, elas vão ficar mais ou menos em 500 ml, enquanto as veias pode variar até 3.500 litros, né? Ml de sangue. E mostra o seguinte, que no sistema venoso, quando esse volume aumenta, a pressão, ela sobe um pouquinho, né? Ela sobe um pouco, mas não muito. No sistema arterial, quando sobe um pouquinho o volume, a pressão ela é muito mais expressiva, o aumento, né? Então, isso significa que as veias, quando estimuladas,
da mesma forma que as artérias, vão ter respostas diferentes em relação à pressão. A tendência é que quando há um aumento no volume em relação ao sistema venoso, essa pressão não seja tão alterada, mas em compensação, quando se aumenta um pouco, essa pressão é mais alterada nas artérias. Isso também está muito relacionado à posição, né? Então, às vezes, estão mais nos tecidos periféricos, mais distantes do coração. A pressão é menor. Quanto mais próximo ao coração, a pressão é maior, tá? E aí interfere diretamente nisso. Outra questão, que quando você tem uma perca de sangue, digamos que o indivíduo perdeu sangue, essa pressão, ela tende a ficar constante. Por quê? Porque se perder sangue, por exemplo, em transfusão sanguínea, só está doando sangue, né? Não é interessante que a pessoa baixa pressão passe mal, né? Biologicamente falando. Então, existe um mecanismo de feedback aqui, de controle, em que existe um limite mais ou menos de 1 litro, 1,5 litro de possibilidade de perca, mas mesmo assim mantendo o quê? Uma pressão constante. A pressão arterial, né? Tá dando para entender? Então, isso representa que a perca no volume de sangue por hemorragia ou transfusão sanguínea não vai interferir até certo ponto na pressão arterial do indivíduo. Tá? Esse gráfico aqui mostra isso melhor, que é o que a gente chama de complacência tardia, né? Aqui a gente está vendo o seguinte, com a variação do volume de sangue, o que acontece com a pressão. Inicialmente, a pressão está nessa faixa, com o recebimento do volume de sangue, essa pressão ela aumenta inicialmente a uma faixa, que depois o que acontece? Vai haver uma tendência a se manter nesse nível e uma leve queda dessa pressão. Com o aumento do volume, os vasos eles precisam modificar suas propriedades, principalmente de complacência. Então, eles vão estar chegando mais sangue, eles vão se distender, né? E também armazenar. A esse armazenamento tardio, que repercute na distensão, né? Porque ele está armazenando sangue, porque está chegando mais sangue. E, consequentemente, ao controle na pressão, né? Porque inicialmente a pressão sobe, porque está havendo um fluxo maior de sangue, está pressionando os vasos, né? Eles estão assim mais comprimidos. Depois, com a chegada da complacência, essa pressão ela tende a se manter e a diminuir. Por quê? Porque os vasos estão armazenando sangue. Eles estão ficando mais cheios de sangue e está diminuindo, consequentemente, a pressão nesses vasos. A esse fenômeno de chegada de sangue e armazenamento, fazendo com que reduza a pressão, a gente chama de complacência tardia, né? Agora, o contrário, quando há perca de sangue, inicialmente há uma queda na pressão, né? Mas, novamente, vai haver um armazenamento daquele sangue no vaso para não fazer com que a pressão caia bruscamente. É no caso das hemorragias, como eu mostrei aqui anteriormente. O que acontece com a pressão? Ela vai se manter até certo ponto. Então, existe um limite também. Esse sangue armazenado nos vasos, que é a complacência tardia nesse caso também, serve também para manter essa pressão equilibrada. Então, a complacência tardia, ela vai servir, no caso da chegada de sangue, para regular a pressão e depois baixar a pressão, né? Como também ela serve para fazer com que o indivíduo não baixe a pressão a níveis críticos, né? Fazendo com que fique aquele fluxo sanguíneo armazenado, garantindo aquela pressão naquele vaso, que seria a pressão arterial de forma geral. Entenderam, gente? Alguém ia falar alguma coisa? Estava ouvindo um barulho. Quem está, Sofia? Ora, esse outro gráfico aqui, ele mostra o que a gente considera como pressão de pulso. A pressão de pulso é a diferença entre a sístole e a diástole, né? É o intervalo, a diferença entre os dois, na verdade. A gente está vendo o que acontece
quando se tem uma elevação em termos de pressão no tempo, com base no tempo. Isso aqui está muito relacionado com o que vocês vão explicar, que é a sístole e a diástole. O que é que vocês precisam saber? Que na sístole, que é no processo de contração, vai haver um aumento da pressão, né? Esse aumento da pressão, ele vai ter uma variação, que é uma queda, e depois dessa queda, uma elevação. Essa elevação, que a gente chama de incisura acentuada, está muito relacionada às propriedades das artérias. Como elas estão mais próximas ao coração, elas tendem que essa pressão, inicialmente, ela baixe, mas que também ela seja controlada, né? E esse controle, ele vai ser basicamente repetido, tá? Quando baixa a pressão, é porque está acontecendo já o inverso da sístole, que é a diástole, que é o relaxamento. Então, em termos de ciclo cardíaco, acontece a sístole, a pressão sobe, cai um pouco, se eleva um pouquinho, e com o início da diástole, a pressão ela tende a cair, né? A cair. O que é que faz com que exista essa incisura, essa pressão, essa variação? Se a gente for relacionar com o potencial, é o platô, né? Então, isso aqui nada mais é do que a prevalência do platô, né? Se eu for relacionar com o funcionamento das válvulas, é justamente quando a válvula fecha e está havendo a transferência de sangue lá do átrio para o ventrículo, para depois começar a haver a diástole, que é o relaxamento, tá? Isso que vai ficar muito claro quando vocês começarem a estudar o grupo que for apresentar o ciclo cardíaco. Isso que vai ficar mais claro na cabeça de vocês. E quando for apresentar eletrocardiograma, porque isso aqui nada mais é do que aquelas faixas do eletrocardiograma de uma forma diferente, né? Sístole, diástole, certo? Aquele gráficozinho do eletrocardiograma, né? Mas tem as outras fases que depois vocês vão explicar como isso acontece, tá? Vou passar isso aqui um pouquinho mais rápido. Então, quais são os fatores que vão interferir nessa diferença de sístole e diástole, que a gente chama de pressão de pulso, né? Que é a diferença entre os processos de sístole e diástole. O débito sistólico, né? Que seria a diferença quando acontece a sístole, né? A capacidade de armazenamento de uma artéria específica, que seria daquele conjunto de artérias que vai estar saindo do coração, principalmente da aorta, né? E também a pulmonar, que é a capacidade de armazenamento desse sangue, e a capacidade de liberação desse sangue no momento que acontece a sístole, que é a contração. Então, tudo isso vai gerar o que a gente denomina de pressão de pulso e que vai influenciar. Por exemplo, se você tiver muito nervoso, esse débito sistólico ele vai ser elevado, né? Se você tiver, e consequentemente também vai ser mais ejetado sangue quando você está mais nervoso, porque a pressão sobe. Isso significa que precisa ser bombeado mais sangue. E isso vai afetar o quê? A sua pressão de pulso, na prática, né? Quando você verifica aquela pressão de pulso, vai ficar bem mais perceptível, principalmente quando é feito a análise, que seria essa análise que eu vou mostrar aqui na frente, de escuta, que a gente chama de ausculatório, né? Volto já para ela, e aí eu estou mostrando aqui a vocês o perfil de quando acontecem as alterações de pulso. Aqui no indivíduo normal, ó, aqui esse gráfico se repete, né? Sístole, a incisura e a diástole, no indivíduo normal. Agora, com indivíduos que têm problemas, patologias. A arteriosclerose, como a gente viu, é quando há obstrução lá na artéria. O que acontece com a pressão inicial da sístole, ó, muito alta, né? Acima de 160. E isso interfere também no intervalo. Então, vai ter picos elevados de pressão. Da mesma forma, em relação a essa outra patologia aqui, que é quando esse canal ele tem um certo descontrole, e ele acaba não regulando o quantitativo de sangue. E no caso inverso, que é quando existe aí uma redução na pressão. Esse fenômeno aqui, eu não estou me recordando bem,
mas é uma diferença na regulação feita pelo fluxo sanguíneo, especificamente na aorta. Vejam que a pressão diminui. Lembrei agora, é quando o diâmetro é maior. Quando o diâmetro é maior, a pressão diminui. Porque diâmetro menor aumenta a pressão. Diâmetros maiores diminui a pressão, tá? Que é só para vocês entenderem esse perfil aí. Aqui, outro fator que influencia é a idade. Então, vejam que indivíduos que têm uma idade... Perdão, gente, não é a idade, é a proximidade do coração. Então, os vasos mais próximos ao coração vão ter perfis de pressão maior. Ó, a aorta proximal, ela tem esse perfil. A incisura, ela acaba sendo um pouco mais eminente, né, aqui. Já na femoral, na região do fêmur, essa pressão acaba sendo um pouco elevada também, mas tem um intervalo maior aqui. Já nos capilares, praticamente não existe uma pressão alta quando acontece a sístole, porque eles estão muito distantes do coração e eles têm uma dimensão menor, né? Um diâmetro menor. E eles são bem pequenos, quando comparado a essas outras artérias. Então, quanto mais longe do coração, menor vai ser essa pressão de sístole, né? E, consequentemente, afeta todo o perfil da pressão de pulso, né? Então, essas incisuras, que elas são esses intervalos aqui dentro da sístole, praticamente não existe nos capilares, tá? Essa é a diferença que é com base na diferenciação dos vasos. Em relação também à idade, então, indivíduos que têm uma idade mais avançada, as pressões, a pressão arterial, ela vai ser maior, né, em indivíduos que têm uma idade mais avançada. Por quê? Porque o diâmetro dos vasos vão estreitar, vão ficar menos flexíveis, vão ficar mais rígidos, e também tem os problemas patológicos, como a aterosclerose, como a gente viu naquele videozinho, que aí faz com que o indivíduo tenha uma pressão mais elevada. Essa parte de escuta é quando é possível analisar essa variação da pressão, tá? Só para vocês entenderem bem, acontece a capacidade de escuta quando é analisado o intervalo entre a sístole e a diástole, tá? Cosmo está aí. Eu queria que Cosmo me ajudasse, que ele é ótimo nessa explicação aqui, porque ele vivencia, né, a prática. Eu sei mais a teoria, né? Cosmo. Então, gente, só enquanto... Eu não sei se Cosmo tá online, mas aqui mostra esse gráfico a relação entre a pressão e o tempo, né? Para se escutar e fazer a aferição da pressão arterial, né? Essa aferição, ela vai ser destinada justamente com base no débito sistólico, né? Na pressão de pulso, na verdade. Entre as faixas, né, B e C, a gente tem o perfil de ondas dado com base no ciclo cardíaco, que é esse perfil aqui, né? Esse perfil aqui. Então, para se escutar e, consequentemente, possibilitar a aferição da pressão, é necessário, depois da ejeção da pressão, que seria a figura A, quando relaxa. Então, o indivíduo coloca esse aparelho, né, que seria o método de escuta, né? Existe o nomezinho, nanômetro, esfingolnanômetro, né? Utilizado. Então, dá-se primeiro uma pressão, né? Um aumento na pressão para arrochar, né, o braço. E esse aumento na pressão, ele está representado aqui pela figura A. A pressão vai fazer com que suba inicialmente a pressão do indivíduo com base nessa contração gerada pelo aparelho. Depois é liberado o ar, né? Nesse aparelho é liberado o ar. O que acontece com a pressão? Ela cai. Quando é liberado esse ar, é possível escutar a primeira batida, digamos assim, que seria a sístole, né? O processo de contração. E
Depois, na fase C, seria a possibilidade de ver o processo de diástole, tá? Isso aqui não faz parte da minha realidade, porque eu não sou enfermeiro, eu sou biólogo, eu sei mais a teoria. Então, para verificar a pressão arterial, o enfermeiro, ou o técnico, ou o especialista, ou a pessoa que tem prática, vai verificar a pressão nesse intervalo, que seria depois de ejetada a pressão e depois que é relaxado totalmente, né? Esvaziado totalmente o esfingonanômetro, né? Que seria entre o intervalo de B e C. Entre essas fases B e C, é possível analisar os sons da sístole e, na letra C, da diástole. Então, esse intervalo aqui seria o intervalo do ciclo cardíaco, né? E aí é possível fazer esse cálculo, essa checagem. Novamente, eu não tenho essa experiência, tenho experiência teórica, né? Eu fiz uma prática com os meninos de fazer essa verificação da pressão arterial, e os outros meninos me ajudaram, porque eles já têm essa vivência, tá? E nas aulas presenciais eu também faço essa prática, né, com cada um, para ver essa variação da pressão com base na idade de vocês. Então, tem pessoas que têm uma pressão considerada normal de 10 por 8. Né? É uma pressão baixa, que está fora do padrão, que seria 12 por 8, né? Mas não significa que aquela pessoa tenha alguma patologia. É porque aquela pressão é natural para aquele indivíduo. É o normal para ele. Bem, Então, existe essa oscilação. Hoje em dia, tá bem mudado, porque a gente tem um padrão, né, da pressão, que é 12 por 8, mas só que tem pessoas que ela tem a pressão de 16 por 8, às vezes 13 por 8, mas o que é que acontece? É o normal dela. Exato. Tem um padrão, porém, não é normal a pessoa ter aquela pressão. Exato. Por isso que a gente não considera mais, né? Isso aí é uma média. 12 por 8 seria a média, né? A média assim, da população. Mas caso, Oi. E no caso do que o senhor estava explicando, que a gente ausculta, né, a pressão arterial, ela dá a pressão, ela contrai, que é a sístole, né? Isso. E ela vagarosamente, ela vai diminuindo aquela pressão até acontecer a diástole, que é ali onde você vai verificar a pressão arterial. Muito bem. E é nesse intervalo, né, porque na verdade é um somatório de ciclos cardíacos, né? Então, assim, sístole, diástole. Então, para verificar a média da pressão, é necessário fazer essa ausculta, né, nessa faixa entre B e C, que é justamente do início, né, sístole, contração, até a diástole, né? Lembrando que a pressão também é muito afetada por hábitos alimentares. Se você for fazer um comparativo com a sociedade, o perfil social da sociedade, há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, a média da pressão arterial era uma. Agora passa a ser outra. Por quê? Porque os hábitos alimentares influenciam muito. Infelizmente, a gente tem uma tendência de aumento da pressão, né? Que esse padrão fique um pouco mais elevado. Por quê? Porque a alimentação está ficando cada vez mais industrializada. Apesar de que existem esses viés de comidas saudáveis, né? Mas a maioria tendo como foco a praticidade. E isso repercute na composição do alimento. São alimentos que têm mais sódios, têm mais conservantes, e interfere diretamente na nossa pressão. Então, por exemplo, enlatados, né? Enlatados, além dos conservantes, tem sódio para poder conservar e fazer com que o alimento se mantenha na prateleira por mais tempo, tá? Também tem a questão do café, se eu não me engano, tipo, quando vai aferir a pressão arterial, é importante saber se o indivíduo ele não tomou café. Sem dúvida. Ou não fumou alguma coisa, ou fez um exercício muito prolongado. Tipo, veio a forma que ele chegou, se foi caminhando, ou se foi de transporte, né? A temperatura. Do posicionamento, tipo, as pernas não ficar cruzadas, porque tudo interfere na pressão. Exato. Vocês vão ver isso bem na disciplina que vocês vão ter, que é uma disciplina muito prática, né? Que agora esqueci, que o professor Lucas
E aí eles precisam fazer todas essas práticas, inclusive a de pressão, né, de verificação da pressão arterial. Aqui, gente, só mostrando, ó, que a média da pressão arterial é dada com base no intervalo entre a pressão sistólica, que é a pressão de contração, e diastólica, que é a pressão de relaxamento. Vejam, com base na idade. Então, indivíduos jovens, que são o caso de vocês, né, estão nessa faixa aqui próxima a 20 anos. Então, a média é o quê? É uma pressão basicamente normal, digamos assim. Com o avanço da idade, essa média ela sobe. Ó. Por quê? Por causa da rigidez dos vasos, fatores externos como dislipidemia, né, que é a alteração dos níveis lipídicos, colesterol, triglicérides, HDL, entre outros, tá? E aí a influência direta com base nesses fatores dados pela idade, tá? Pessoal, eu me estendi um pouco a mais, fui até um pouco mais rápido, mas nessa intenção da gente manter pelo menos 80 minutos, né, que foi o tempo aqui que eu calculei, para não ficar tão cansativo para vocês, tá? Alguém tem mais dúvida? Esfingnomanômetro. Esse é o nome mesmo. Esfingomanômetro. Quase que eu não digo. Esfingmomanômetro. Nossa, que nome. Esfingmomanômetro. Gente, esqueça o que eu falei aqui em relação ao nome, tá? Alguém tem dúvida? Tudo bem, gente. Então, ó, semana que vem a gente vai ter os seminários, né? O tempo é um pouco maior, né? 20 minutos de apresentação. Tá? Vamos preparando. Qualquer dúvida, estou à disposição. E boa semana para vocês. Bom fim de semana. Tá? Bons trabalhos aí no seminário. Ok? Tchauzinho. Bom feriado. Bom feriado não, bom fim de semana.